Olá, pessoal, boa tarde a todos. Deixo aqui o meu abraço de um feliz Natal para você, né? Agradecer a Deus porque eu estou aqui hoje. Eu estive ausente porque eu estava doente. Eu fiquei sexta e sábado, 2 dias de cama, sem ter noção do tempo. Eu acho que foi um cansaço e a friagem que eu peguei me derrubou, irmãos. Fiquei de cama. Então, hoje que eu levantei, né? Fui trabalhar, graças a Deus, mas ainda estou um pouco com o nariz congestionado. Mas Deus é maravilhoso. O inimigo, ele é sujo, ele é perverso, né? Então, eu quero desejar a você, uma semana ainda não acabou, né? O Natal ainda continua para todos nós. Na verdade, nós não sabemos qual foi o dia que Jesus nasceu, né? A Bíblia não está dizendo que foi dia 24 ou que foi dia 25. Eu não sei, e nem a Bíblia fala, né? Que é mistério. E também não se sabe se foi no mês de dezembro, se foi em janeiro ou se foi em fevereiro, né? E essa história de Natal é a história de um Papa Nicolau, que tinha um Papa, e eles criaram o Natal, exatamente. Então nós não costumamos festejar o Natal. Para mim, Natal é igual um dia qualquer. O importante é a gente estar aqui. Todos os dias a gente tem que ter comunicação, né? Porque eu não vou festejar com você só um dia no ano. E os outros dias no ano eu vou meter o cacete em você. Então a gente tem que estar ligado, tem que estar unido. Família tem que estar unida o tempo inteiro. Quantos nesse Natal não receberam notícia triste, não ficaram tristes? Muitas pessoas ficaram enlutadas, muitas pessoas talvez perderam seus empregos, talvez perderam suas casas, outros sofreram acidente, outros os seus veículos foi removido ao depósito por falta de pagamento de impostos, outras pessoas foram presas porque estavam dirigindo embriagados. Então muitas coisas aconteceram, né? Não só foi esse negócio de festa, de alegria, de fogos e taças batendo uma na outra, não. Muita gente está chorando até agora. Muita gente está sofrendo e muita gente não sabe do sofrimento. Quero dizer para você, irmãos, que uma coisa é certa. As igrejas evangélicas tá cheia de gente com a mente errada, com a mente medíocre, com a mente doente, com a mente doente. Muita gente vai à igreja doente e sai doente, porque o Espírito Santo de Deus já se afastou há muito tempo de lá. Então, uma obra para crescer, ela precisa do Espírito Santo de Deus. Se ela não tiver, você pode cantar a noite inteira, você pode orar a noite inteira, você pode gritar a noite inteira. Se você não tiver o poder do Espírito Santo, não vai acontecer nada. O pregador Wesley, né, muitos pregadores falam desse homem que viveu na Geórgia, pregou nesses países, na Índia, países que não tinham acesso ao evangelho, que era proibido o evangelho, aonde ele foi expulso das igrejas, os bispos, os papas, as igrejas católicas, que excomungou aquele homem. Excomungou ele, filhos, porque ele era um homem que pregava evangelho. Então não aceitaram ele pregar dentro das igrejas. Ele foi pregar dentro do mato. Sabe onde é que ele pregava? No campo. Ele andava a cavalo e ele começou a fazer a obra de Deus. E ele foi para a cidade onde ele nasceu, que ele escapou a casa dele escapou de um fogo e ele escapou de morrer queimado.
E quando ele voltou na sua cidade para pregar o evangelho, bateram as portas na cara dele. E ele mandou as pessoas espalhar pela cidade que ele ia pregar em tal lugar. Você sabe onde foi o lugar que ele foi pregar? Dentro do cemitério. Dentro do cemitério, ele levou uma multidão e ali ele pregou Jesus ressuscitado. Viu, irmãos? Então, pra gente, muitas vezes a gente não tem espaço. A gente não ganha oportunidade, porque as pessoas não vê nada em você. Mas quando Cristo olha e vê que você é um pequeno renascente, as coisas acontecem, viu, irmãos? Então eu vi essa história verídica desse pregador. Este homem, ele questionou muito com Deus, porque no início da sua carreira ele não sentia nada, ele não tinha certeza da sua salvação, ele não tinha certeza. E mais um dia ele ouvindo uma palavra que ele foi à igreja. Naquele dia ele saiu de lá convertido, ele saiu de lá com a graça do Espírito Santo no coração dele. E ele teve certeza da salvação. Porque se eu e você não tiver certeza da nossa salvação aqui, ó, tem alguma coisa errada. Quantas pessoas têm dúvida da sua salvação? Então, tem coisa errada aí. Quando você tem certeza da sua salvação, você não teme a nada, você não vai temer a nada. A palavra de Deus diz em Jó 14:7, até uma árvore tem esperança. Se é cortada, pode voltar a brotar e a produzir ramos e folha. Mesmo quando as raízes envelhecem e o tronco seca, ainda assim, regada pela chuva, ela brotará e dará ramos, como se fosse uma planta nova. Então, até a árvore tem esperança. Até uma árvore tem esperança, irmãos. Você pode ver que quando você poda uma planta, uma árvore, você pode cortar. Quando a chuva vem, ela começa a brotar e a produzir ramos e folha. Mesmo quando as raízes envelhecem e o tronco seca, ainda assim regada pela chuva, ela brotará e dará ramos como se fosse uma planta nova. Pode cortar, mesmo assim somos nós. Mesmo que você seja podado, mesmo que você seja cortado, mesmo que você esteja no esquecimento de alguém, mas eu quero dizer que ao cheiro das águas a gente vai brotar. Até uma árvore ela tem esperança. Se é cortada, pode voltar a brotar e a produzir ramos e folha. Então, se uma árvore ela tem esperança de brotar e de ter novos ramos, mesmo que seja cortado, as raízes e envelhecer o tronco seco, mesmo que cortar, irmãos, as raízes chegar a envelhecer e o tronco secar, olha o que a palavra de Deus está dizendo. Ainda assim, regada pela chuva, ela brotará e dará ramos como se fosse uma planta nova. Então, essa planta aqui somos nós. Quantas vezes você é podado? Quantas vezes você é cortado? E ali o Espírito Santo de Deus chega, enche você de esperança, enche você de fé e faz você andar de cabeça erguida. Nós não podemos olhar para trás. Nós não podemos viver do passado. Nós não podemos viver alimentando a nossa esperança no ontem. Nós temos que alimentar a nossa esperança no hoje, porque nós somos limitados. Mas nós servimos a um Deus que é ilimitado. Irmãos, a obra de Deus, ela é espinhosa. A obra de Deus não é fácil. E muitas vezes, para fazer a obra de Deus, requer muita dedicação para fazer a obra de Deus. A obra de Deus não se faz de qualquer maneira, né? Ou você tem uma escolha.
Ou você se apruma nos passos do bom pastor, ou você se apruma nos passos do mundo, né? Porque nós não podemos servir a dois senhores. Nós ou você serve a Deus ou você serve a Maomé, né? Então nós temos que estar com os nossos olhos fixos em quem? No Todo-Poderoso, no Deus de Israel, né? Hoje eu sei que é muito difícil. As pessoas passa na igreja. Elas ouve a palavra, mas elas não ficam. É mais os que passam do que os que ficam, né? Porque se vai 10 pessoas visitar hoje uma igreja, se ficar um naquele ministério, fica muito. Porque o que precisa para chamar, para prender as pessoas dentro de um ministério é a presença do Espírito Santo de Deus. Se o líder daquele ministério não tiver a chama do Espírito Santo no seu coração, se o seu coração não estiver ardendo com o poder de Deus, pode parar. Porque não se faz a obra de Deus de qualquer maneira, de qualquer forma. Você precisa ter o seu coração em chama. O seu coração precisa estar em chama para fazer a obra de Deus. Ok? A palavra de Deus diz em Deuteronômio 31:6: seja forte e corajoso e firme, não tenha medo, nem fique aterrorizado diante deles, porque é o Senhor seu Deus quem vai com vocês. Ele não falhará e nem os abandonará. O Senhor está falando aqui com Moisés, com Josué, com Caleb, com a nação eleita do Senhor Deus. Deus, ele diz para a gente ser forte, ser corajoso e firme e não ter medo. Ser forte, ser corajoso e não ter medo. E nem ficar aterrorizado adiante deles, porque o Senhor nosso Deus é quem vai adiante de cada um de nós e ele não falhará e nem nos abandonará. A jornada não é fácil. Dia após dia nós temos enfrentado grande desafio na nossa vida. Você enfrenta desafio de doença, você enfrenta desafio de percas, você enfrenta desafio de separações, você enfrenta desafio de más notícias, você enfrenta desafio, né? Em várias situações e várias áreas enfrentamos desafio. Mas a palavra está dizendo que temos que ser fortes, corajosos e firmes e não ter medo. Não devemos ter medo. O medo é uma arma, é uma afronta, o medo é um estrangulamento da nossa alma. Quando você tem medo, você não enfrenta, você não vence, você não vai a lugar nenhum. Mas quando a gente é fortalecido, é cheio de coragem, pela coragem que o Espírito Santo de Deus nos dá, a gente começa a enfrentar. Vê, irmãos? O importante é pregar a palavra de Deus. Todos os pregadores do passado, eles enfrentaram leões. Todos esses homens cheios do poder do Espírito Santo, eles não tiveram o poder do Espírito Santo do dia para a noite. Eles oraram sem cessar, eles falavam com Deus sem cessar. Eles perguntavam a Deus se eles estavam indo no caminho certo, eles perguntavam a Deus se eles estavam fazendo a coisa certa, ou se eles estavam indo pelas suas próprias emoções. O missionário foi para a Índia, e ao chegar na Índia ele teve percas. Ele levou 7 anos para o seu ministério crescer na Índia. A Índia não é um país fácil, a Índia é um país onde eles têm as suas tradições, onde tem as suas religiões. E na Índia, se um indiano aceitar Jesus naquela época, hoje já está mais livre. Os outros vinham e até matava, porque eles haviam traído as suas tradições.
E aquele missionário perseverou 7 anos ali, ia para um lado, ia para o outro, e falava com Deus, e perguntava para Deus o que estava acontecendo. Senhor, será que eu tomei decisão errada? Será que eu vim para o lugar errado? Será que o Senhor não está comigo? Meu Deus, por que tudo isso? E esse homem perdeu o filho, perdeu a mulher, ficou louca, a mulher ficou debilitada, depressiva pela morte de um filho, e essa mulher acabou morrendo. Entendeu, irmãos? Mas ele estava ali firme, firme e forte, dizendo: Deus, não vamos abandonar Deus, Deus não vai nos abandonar, Deus vai estar conosco, Deus é conosco, Deus vai agir, Deus vai responder. E chegou o dia que Deus escancarou todas as portas. Existia uma tradição ali na Índia, naquela cidade, que quando um homem morria, a mulher tinha que ser queimada viva do lado do morto. Viu, irmãos? Isso tudo existe. Não sei se ainda existe, mas existia. E aquele missionário da Igreja Batista, ele conseguiu mandar cartas para o governador, para as autoridades daquele país, pedindo ajuda para parar com aquelas tradições. E ali ele conseguiu uma ordem do governador, das autoridades, para interditar aquelas mortes. Então, irmãos, a gente vive muito bem, a gente tem tudo de bom na nossa vida. Você que não conhece nada ao derredor de você. Você não conhece nada o que está ao seu derredor. Você não enxerga nem muitas vezes um palmo adiante do seu nariz. Porque muitas vezes a gente achamos que só nós estamos certos. Achamos que só nós é que sofremos. Achamos que é só nós que carregamos fardo. Irmãos, sai da sua casa. Vai dar uma volta aí nas ruas. À noite. Gente que dorme debaixo das pontes. Gente que dorme nas paradas de ônibus, gente que vive aí jogado, que não tem onde morar, que perdeu casa, perdeu emprego, perdeu tudo. Quantas pessoas estão assim hoje? E muitas vezes nós se preocupamos só com nós. Nós não se preocupamos se tem alguém passando fome, ou se tem alguém passando frio, ou se tem alguém necessitado. Mas naquele grande dia, Deus vai cobrar de cada um de nós. Naquele grande dia, ele vai dizer: teve fome, não me deste comer. Tive frio, não me deste cobertor. Tive preso, não foste me visitar. Tive doente, não foste me ver no hospital. Aquele dia, ele vai chegar para todos nós e ele vai cobrar isso de cada um de nós. Servir a Deus e tomar passo de dizer: eu sou um bispo, um pastor, um obreiro, exige compromisso, exige responsabilidade, exige um coração cheio de fogo do Espírito Santo para poder fazer a obra de Deus. Deus, ele quer nos abençoar. Mesmo que a gente esteja com uma árvore cortada. Até uma árvore tem esperança. Até uma árvore tem esperança, mesmo sendo cortada. Pode voltar a brotar e produzir ramos e folha. Até uma árvore, irmão, se for cortada, ela tem esperança de viver. E você está tendo esperança de um 2022 melhor? Você está tendo esperança de uma vida melhor? Você está tendo esperança do seu filho, da sua filha, do seu casamento ser restaurado, ser restituído? De você poder viver e dar glória a Deus e dizer: obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito de mim uma brasa viva no teu altar. A segunda glória é maior do que a primeira. Nós não podemos andar, irmão, debaixo de jugo, debaixo de olhares, debaixo... Tem pessoas que elas são humildes quando estão precisando. Quando elas estão por cima, ela nem lembra que você existe. Viu? Tem pessoas que quando elas estão precisando, eu conheço, né? Mas quando subiu, mudou de vida, esqueça, o seu telefone é colocado em off. Mas vamos lá. Pai querido e Pai santo, obrigado. Porque nós sabemos que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Bom estarmos aqui para louvarmos ao Senhor.
Eu te agradeço porque o Senhor me levantou, o Senhor me tirou do laço do passarinheiro, quebrou a seta e quebrou os dados inflamados. Obrigado, Deus, por ter restaurado a minha saúde, por ter me dado fôlego para continuar vivendo. Eu te agradeço, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, te agradeço por tudo que vou fazer. Eu agradeço pela vitória de todos os meus filhos, meus netos, e agradeço pela sua vitória. Estamos aqui, Pai, porque nós estamos igual essa árvore, tendo esperança que ela vai brotar, que ela vai dar folhas e vai produzir seus ramos e vão se estender. E nós estamos seguros e estamos firmes, acreditando e crendo que a palavra do Senhor é viva e eficaz. A palavra do Senhor é viva e eficaz e ela é uma espada de dois gumes. Ela corta para lá, ela corta para cá. E que essa espada hoje corte todo laço, toda tranqueira, todo demônio sorrasteiro que tentou obstruir nossos caminhos, que tentou calar a nossa voz. Fala por nós, Espírito Santo. Coloca a chama do teu poder no nosso coração. Nos levante, nos ergue, nos abençoe, nos dê vida e vida com abundância. Nos ensina e nos orienta a passar esse Jordão. Nós precisamos e nós dependemos exclusivamente de ti. Obrigado por tudo, meu querido Jesus. Eu quero dizer que sem ti nada sou e nada posso. O Senhor é minha rocha, o Senhor é minha casa forte, o Senhor é meu rochedo e o Senhor é meu baluarte. Um Deus em quem eu confio e não temerei, porque se Cristo está comigo, eu irei. Eu vou vencer. As portas do inferno não vai prevalecer sobre a minha vida. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Deus está comigo. E se Cristo comigo vai, eu irei. Sairei na força do Senhor Deus e farei menção da sua palavra. Que esta palavra possa penetrar no seu coração. Que você possa querer que Deus mude a sua vida, mude a sua história, mude a sua família. E não aceite de forma nenhuma você levar fardo nas suas costas. Jesus te ama e quer abençoar você e sua família. Em nome de Jesus, amém.